Aí, já estamos gravando. E aí, galera, tudo bem? Vamos começar aí. Eu vou resolver a questão. Eu vou resolver aí a questão de número 1. A questão de número 1 da página. O pessoal ainda está chegando. Da página 51, módulo 3. É o módulo 3. Certo? Tudo tranquilo aí? Beleza? Então vamos nessa. Questão 1, deixa eu ler ela ali. Cuidado com o que você assiste em filmes de super-heróis. Um caminhão está sem freio e está deslocando perigosamente na direção de um grupo de crianças que brincam distraidamente. Nesse momento, o super-herói aparece voando, colide frontalmente com o caminhão e ambos ficam parados. Ó, espera aí. O super-herói vem e ambos ficam parados. Evitando assim um acidente com crianças, antes do choque. O caminhão tinha massa do caminhão, 6.000 quilos. Massa do caminhão, 6.000 quilos. E sua velocidade do caminhão, 40 quilômetros por hora. Velocidade do caminhão, 40 quilômetros por hora. O super-herói, velocidade vou pôr de H, do homem, super-herói, 200 quilômetros por hora. Qual é a massa do super-herói? Tá? Vamos esquematizar isso? Eu vou esquematizar assim, ó. Vou esquematizar a situação antes. Quem é a situação antes? Tem um caminhão. Vou desenhar aqui um caminhão feio, viu? Eu tenho um caminhão, olha. Um caminhão. Feio demais esse caminhão, mas tudo bem. Tem meu caminhão, que desloca com qual velocidade? 40 quilômetros por hora. Perde o freio. Vem o super-herói. O super-herói, ó o senhor Palito aí, de super-herói. Olha a capinha dele aqui. Ele está deslocando, ele se choca frontalmente. Então, quer dizer que ele está se deslocando com a velocidade contrária. De quanto? 200 quilômetros por hora. Isso é a situação antes. Tudo bem? Situação antes. Qual é a situação depois? Qual vai ser nossa situação depois? Situação depois. O que ele me falou? Que os dois têm velocidade igual a quanto? A zero. Os dois têm velocidade igual a zero. Então, o que eu preciso saber de choque? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Detalhe, antes os dois são separados, então é a massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão. Gente, eu vou adotar para cá como sendo positivo. Então, do caminhão fica positivo. E do super-herói fica o quê? Negativo. Então, é menos a massa do super-herói vezes a velocidade do super-herói. Isso é igual. Depois tem velocidade? Não. Isso é igual a quanto? A zero. Pessoal, tá tudo isso negativo. Passo para cá. Positivo. Ficando assim. Massa do caminhão, velocidade do caminhão é igual a massa do super-herói vezes a velocidade do super-herói. Vamos com calma. Massa do caminhão, 6.000
Velocidade do caminhão, 40 quilômetros por hora. Massa do homem, é o que eu quero saber. Velocidade do super-herói, 200. Olha comigo, quantos zeros? 1, 2, 2. Então ficou assim. 2 vezes a massa do super-herói é igual, ó, 60 vezes 40. Não vou fazer essa multiplicação agora não, tá multiplicando, passo para lá dividindo. Massa do homem igual 60 vezes 40 dividido por 2. Se eu simplificar por 2, dá 2 dá 20. Isso é igual a quanto? 2 vezes 6, 12, mais 2 zeros, 1.200 quilos. Olha a massa do super-herói, 1.200 quilos. É possível isso, gente? Gabarito, letra o quê? Letra C, né? A massa do super-herói é 1.200 quilos. É por isso que ele fala, toma cuidado. Copie, na hora que você... Eu vou pôr aqui, primeira parte, copie. Na hora que você terminar, você me avise, tá? Para eu passar para a segunda parte. Beleza? Tudo tranquilo aí? Na hora que vocês terminarem, vocês me avisam. Essa primeira parte para eu ir para a próxima. Para vocês copiarem. Galerinha, olha aí a segunda parte. Termina de copiar a segunda parte aí. Olha a segunda parte. Assim que vocês terminarem, vocês me avisam. Beleza? Não deixa de me avisar, não. Ó, lembrando que essa aula ela vai ficar gravada, tá? Depois eu vou mandar o link para ela, certo? Da aula, mando o link para vocês da aula gravada, tá certo? Vamos aí? O negócio tá pegando. Vamos aí?
Não terminaram de copiar outra parte? Como foi? Posso continuar, gente? Me ajuda aí, me fale aí, para a gente. Então vamos lá para a questão de número 2. Nossa questão. Pessoal, não esqueça de responder o formulário de presença, tá? Que está lá no classe 1, continua do mesmo jeito. Responda o formulário de presença lá. Então vamos lá para a nossa questão de número 2. Questão 2. Continua na mesma página, 51. Física, ou melhor, módulo 3, né? Então vamos ver. Vamos ler a questão aí. A questão é a seguinte: uma partícula de massa m e velocidade v, colide com outra de massa, ó, vou chamar essa aqui de A, pô, assim, ó, para ficar organizado, para você não se confundir. Massa de A, m, velocidade A, v. Colide com outra, massa de B, 3m, inicialmente em repouso, velocidade inicial de B, 0. Após a colisão, elas permanecem juntas. Então, ele quer saber a velocidade velhinha. Esquematiza, gente. Não fica com dó de esquematizar, não. Então, quem é a situação antes? Situação antes seria essa aqui. A com a velocidade v. Colide com outro B que inicialmente estava em repouso. Isso é a situação antes. Quem é a situação depois? A situação depois aconteceu o quê? A e B deslocam a velocidade velhinha. A e B deslocam a velocidade velhinha. Então, a brincadeira é essa. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Verifica que antes quem tinha movimento? A. Então a massa de A vezes a velocidade de A. Depois, os dois juntos. Então é a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade velhinha. Acabou. Massa de A, M. Velocidade de A, V. Massa de A, M, mais massa de B, 3M, vezes a velocidade velhinha. Certo? Isso vai ficar assim. 4M vezes velhinha é igual a M vezes V. M com M corta. Velhinha é igual. O 4 está multiplicando, posso dividir. V dividido por quanto? Por 4. Qual é a nova velocidade? A nova velocidade está lá o seguinte. Uma forma está escrito. Está dividindo, passa para lá o quê? Multiplicando. 4V' é igual a V. Letra E. Nosso gabarito. Nosso gabarito vai ser a letra qual, gente? Letra E. Beleza? Olha aí.
Qual é a ideia? Sempre verificar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Copie essa primeira parte, assim que terminar, me fale para eu levantar aqui para vocês a segunda parte da resolução. Certo? Pessoal que tiver dúvida, pergunte, fique atento, não se preocupe. Pergunte aí. Tá aí a segunda parte para copiar. Tudo tranquilo aí? Alguma dúvida, galerinha? Qualquer coisa. Quem tá com saudade de mim aí? Eu também, galera. Massa. Já vai mais de 80 dias, né? Já vai quase 90 dias sem aula presencial. Copiaram, gente? Todo mundo? Ô, galera, coloque, se possível, coloque o seu nome na hora que você for entrar aqui para assistir às aulas online, porque até mesmo o professor vê com quem está falando e tudo, entendeu? É sempre interessante colocar o seu nome. Coloque, não deixe de colocar o seu nome, não. Outra coisa, não deixe de responder lá o formulário de presença. Assim que acabar a aula hoje, eu vou estar colocando lá o formulário de presença no Classroom lá, tá? E aí, essa aula está sendo gravada. Assim que terminar também, eu vou lançar ela lá no YouTube e eu coloco o link lá para quem não assistiu, quem não pôde assistir nesse horário. Tá certo? Todo mundo terminou? Vitão terminou? Então vamos para a próxima. Tenta resolver essa próxima aí. A questão 3. Questão 3 é um canhãozinho.
Nossa questão 3. Já vou fazer o esquema dela aqui. Vamos lá, questão de número 3. Questão de número 3. A página agora é a 52 do módulo 3. Tá certo? Questão 3 da página 52, módulo 3. Deixa eu tentar desenhar esse esquema ali. Tá, não vou desenhar isso não, que fica... Eu vou esquematizar assim, ó. Qual é a forma que eu vou esquematizar? Ele pegou um canhão e lançou com uma velocidade V. Deixa eu ler lá. Em uma parada militar, um número apresentado apresenta uma esfera, massa da esfera, 4 quilos, sendo disparado com a velocidade inicial. Com a velocidade inicial de quanto? 20 metros por segundo. Por um canhão, massa do canhão, 400 quilos, montado sobre rodas e não freando, formando um ângulo, ó, o que ele formou aqui? Um ângulo de quanto? De 60 graus, um ângulo de 60 graus, horizontal, como mostra a figura. Determine o módulo da velocidade horizontal de recuo do canhão, mediante após o disparo. Ele quer saber a velocidade horizontal do canhão. Tá, vamos imaginar que o canhão ele vai com uma velocidade... Vamos imaginar, não, ele vai recuar aqui, né? Velocidade horizontal do canhão. Então, vamos pensar aqui uma coisa. Vamos pensar antes. Gente, se está antes, os dois estão parados. Velocidade inicial é igual a quem? A 0. Depois, quem vai ser depois? Comigo. Depois, um não vai para um lado e o outro não vai para o outro, então vou adotar para cá positivo. Então vai ser o seguinte, quem é a quantidade de movimento depois? Mais a quantidade do canhão, que eu vou pôr, mais a quantidade horizontal, menos a quantidade da esfera. Por que menos? Ao decompor aqui, a velocidade felina não vai ser essa? No sentido oposto? Então, com calma. Qual é a nossa calma? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes a velocidade é 0, 0. Depois é a quantidade horizontal do canhão menos a da esfera. É 0, então, defino o quê? Que a quantidade de movimento horizontal é igual à quantidade de movimento da esfera. Qual é o problema, gente? Qual é o problema? É o seguinte. Quantidade horizontal é a massa do canhão vezes a velocidade horizontal do canhão. Quem é a quantidade de movimento da esfera? É a massa da esfera vezes a velocidade da esfera na horizontal, que é V'. Aqui está o nosso problema. Por quê? Olhando, massa do canhão eu tenho 400. Velocidade horizontal é o que eu quero saber. Tudo bem.
Massa da esfera eu tenho 4. Velocidade velhinha. Epa! Ele me deu a velocidade V e não me deu velhinha. Mas ele me deu um ângulo. Que foi quanto esse ângulo? 60 graus. Então eu tenho, fechou o triângulozinho. Cateto adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 60 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, V' é igual a V vezes o cosseno de 60. Então, V' é igual. Quanto é meu V? Minha velocidade V. Ele falou que a velocidade V é 20 vezes o cosseno de 60. Meio. Não é isso? V', então, é igual a 10. Então, vezes 10. Velocidade horizontal é igual a 40 dividido por 400. Corta, corta. Velocidade horizontal é igual a 0,1 metros por segundo. Essa é a velocidade horizontal de arrasto aí, né? 0,1 metros por segundo. Eu vou, copia essa primeira parte. Copia essa primeira parte para a gente chegar lá na segunda. Assim que terminar, me avise. Olha aí a segunda parte. É só subir aqui um pouquinho aí, vocês conseguir copiar tudo aí. Assim que terminar, vocês me avisam aí, tá?
Acabaram? Então, posso ir para a questão 5, ou 5 não, 4. Então, vamos lá, ó. Para a questão 4. Estamos agora na nossa questão 4. O que é a nossa questão 4? Fala o seguinte. Um bloco de madeira, vou pôr em misão. Em misão igual a 490 gramas. Encontra-se em repouso, velocidade inicial zero, em um plano horizontal. O coeficiente de atrito cinético, ó, coeficiente de atrito cinético, entre o bloco e o plano é 0,20. Uma bala, massa da bala, vou pôr B, de 10 gramas, com velocidade inicial horizontal 400 metros por segundo, é atirada contra o bloco, que, ao receber o impacto do projeto, incorpora a sua massa deslocando-se. Sendo a gravidade do local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a distância D do conjunto percorre até parar. Ele quer saber a distância D até os dois pararem, velocidade final zero. Tamanho dessa questão. Mas vamos esquematizar. Gente, situação antes. Qual é a nossa situação antes? Eu tinha um bloco de madeira parado, velocidade igual a zero, e uma bala com velocidade de 400 metros por segundo. Massa da bala. Depois, o que eu tenho aí? Eu vou pôr até ali do outro lado. Dá para fazer. Aconteceu. Aí, depois, o que aconteceu? Ó. Eu tenho o bloco. Com quem lá dentro? O projétil lá dentro. Certo? Lógico que os dois deslocam juntos. Os dois vão chegar aqui, eu vou chamar aqui de velocidade velhinha. Mas ele vai deslocar até parar. Mas primeiro vamos achar essa velocidade velhinha, porque a resolução começa por aí. Então já tem o quê? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Com calma, quem tinha movimento antes? Massa da bala vezes a velocidade da bala. Quem tem movimento depois? Os dois juntos, massa da bala mais emisão vezes velocidade velhinha. Com calma e fazer. Gramas, gramas, não tem problema. Massa da bala, 10 gramas. Velocidade da bala, 400. Massa da bala, 10 com massa do bloco, vezes velhinha. Isso vai ficar 4.000, é igual a 500, velhinha. Dois zeros, velhinha é igual a 40 dividido por 5. Está quanto? 8 metros por segundo. Agora, vamos pensar. Essa parte, tranquilo. Agora, vamos pensar na situação depois, porque eu quero a distância. Na situação depois, o objeto
Vamos lá. Tá lá ele com a balinha lá dentro. Ele sai com uma velocidade de 8 metros por segundo. Ele sai com uma velocidade de 8 metros por segundo. Você não concorda comigo que vai passar um tempo, ele com a balinha lá, a velocidade dele não vai chegar a zero? A minha pergunta não é esse deslocamento? Só que detalhe, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma situação que é a seguinte: houve variação na quantidade de movimento e eu quero deslocamento, então eu pensei em fazer assim: Torricelli, velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes A vezes deslocamento. A velocidade final é zero, então zero ao quadrado é igual a velocidade inicial, 8 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes D. Está negativo, passo para lá positivo, ficou 2A vezes D é igual a 64. Então, falta eu achar a minha o quê? Aceleração. Para mim achar a minha aceleração, eu posso fazer o quê? Olhar a força no bloco. Então, o que eu vou fazer? Eu quero achar o deslocamento. Então, se eu quero achar deslocamento, gente, eu não precisava fazer nada disso. Sabe como que eu poderia fazer? Com energia. Como que seria com energia, professor? Fácil. Pensando assim, ó. Com energia, eu poderia falar que trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, trabalho é força vezes deslocamento é igual a quem? A variação da energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Energia cinética final, menos a inicial. Então, vai ser o quê? O que vai acontecer? A energia cinética final menos a inicial, uma vai ser zero, né? Zero, força vezes deslocamento é igual massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Quem é a minha força? Minha força. Minha força eu não tenho. O deslocamento que eu quero saber. Força tem, gente. Qual é a força? Ó? A força vai ser massa vezes aceleração vezes deslocamento. É igual a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Massa com massa corta. A aceleração vezes deslocamento é igual velocidade inicial 8 ao quadrado, dividido por 2. A vezes deslocamento é igual a 64, dividido por 2. Isso é quanto? 32. A aceleração vezes deslocamento. Espera aí, ele está procurando o quê? O que ele está me procurando? Ele está procurando o deslocamento, né? Vamos ver aqui. Ele está procurando o deslocamento. Então vamos com calma. Beleza. Agora, gente, esta força resultante, que é esta, não é igual à força de atrito? Então, F é igual à força de atrito. Quem é a força F? Massa vezes aceleração. Quem é a força de atrito? É a massa vezes a gravidade vezes o coeficiente de atrito. Massa com massa eu posso cortar. Então, minha aceleração vai ser igual a 10 vezes o coeficiente de atrito, ele me deu. Quanto é o coeficiente de atrito na questão? Zero. Eu apaguei os dados? Não, está aqui. Coeficiente de atrito 0,2. Então, isso é a aceleração é igual a 2.
metros por segundo ao quadrado. Então, vai ficar o seguinte, usando lá embaixo, a aceleração vezes deslocamento é igual a 32, a aceleração é 2 vezes deslocamento é igual a 32, deslocamento é igual a 32 dividido por 2. Deslocamento é igual a quanto? 16 metros. Imensa essa, né? Vamos lá, copie essa primeira parte e aí nós vamos para a segunda e assim por diante. Certo? Nossa aula acaba agora, né? 9h40. Eu acho que sim. Copia aí e me avise. Voltou. O meu não travou, não. Tá travado, gente? Não, né? Essa questão foi imensa. Pessoal, tente resolver ela, tá? Essa questão aí. Ela mistura alguns assuntos, tenta resolver ela. Nossa aula vai ter que horas? 9h50 ou 9h40? Estou na dúvida. E aí, algum problema aí, gente? Algum detalhe? Então, tá aí. Galerinha, beleza, então, eu vou ao finalzinho aí, é imensa. Dê uma olhada na resolução dessa questão depois. Ela é imensa. 16 metros é qual letra? Letra A, né? Gabarito letra A aí. Pessoal, então até amanhã, tá? Depois dê uma olhada nessa aula, viu, galerinha? Mas valeu demais hoje. Já terminou aí nosso tempo, para não atrapalhar outro professor que vem aí. Beleza? Valeu demais. Eu vou colocar depois o link da aula aí para vocês. Certo? Um grande abraço a todos e valeu.